Vou seguir aqui adiante. Analise os resultados de um ensaio em um transformador trifásico de 50 kVA, 13,8 kV para 220. Lado de baixa tensão em curto. Lado de baixa tensão em curto. Curto-circuito, médio Q, perdas no enrolamento, 670 watts. Lado de alta tensão aberto. Só botar aqui, ó, alta tensão em aberto, marcar. O watímetro colocado no lado de baixa tensão, 230. O ensaio em aberto mede a potência perdida no núcleo, perdas ferro. Ah, professor, mas o núcleo pode ser feito de aço, mas o nome que se dá é perdas ferro do mesmo jeito, porque no passado o núcleo era feito de ferro, aí ficou perdas ferro. Nos testes foram aplicados tensões de corrente nominais, ou seja, as perdas são similares às condições nominais. Está modelando aqui, fazendo um ensaio de tal forma que simule as condições nominais. Quando você encontra os parâmetros, inclusive, quando você usa os dados nominais de corrente e tensão, você está encontrando os parâmetros para a operação nominal. Em tese, aqueles parâmetros que você calculou não deveriam servir quando você opera o transformador, por exemplo, com 30% da carga, 40% da carga, porque os parâmetros deveriam ser diferentes, deveriam ser ensaiados para aquela condição, para a corrente bem menor. Lembre-se que as perdas nos condutores são proporcionais ao quadrado da corrente. Por exemplo, se são proporcionais ao quadrado da corrente, significa dizer que a potência dissipada ali vai ser mudança quadrática. E a resistência depende da temperatura. Se a dissipação de calor não está ok, então a resistência variou. Por exemplo, se a tensão no transformador está variando muito, tipicamente não acontece isso, varia 10%, sabe-se lá, mas não é tanto assim a tensão do transformador. Mas se variar muito, botou 50% da tensão, as perdas que você mediu no ensaio de circuito aberto já não valem. E em tese, com 50% da tensão, você deveria utilizar, refazer o ensaio para usar os parâmetros obtidos com o ensaio naquela condição. Mas aqui foi dito na condição nominal. E tipicamente nos concursos, ninguém fica exigindo em outras condições que não sejam as nominais. É muito comum em quase todas as bancas, ou em todas as bancas que eu conheci. Até agora nenhuma ficou exigindo que você soubesse esse tipo de detalhe em relação aos ensaios fora da condição nominal, não que eu lembre. Nos testes foram aplicadas tensões de corrente nominais. Com base nessa análise, é correto afirmar. Aqui a gente quer o correto. A gente quer o certo. As perdas do trafo em plena carga são desprezíveis. Olhe, são desprezíveis, a gente não tem como calcular a eficiência dele, mas eu posso dizer o seguinte, somando as duas dá 670 mais 230, 30 mais 70, vai 670, dá 700, dá 900. Dá 900 watts. Então esse transformador vai ter perda de 900 watts somando tudo. Esse transformador é de 50 kVA. Vamos supor que ele alimente uma carga puramente resistiva, fator de potência unitário, que é a condição que tem mais potência. Se ele alimenta uma carga com fator de potência puramente unitário, então daria para fazer a seguinte conta: 49,1 sobre 900. 49,1 kVA. Isso mesmo. Isso aqui é a potência de saída, isso aqui é a perda. Ah não, podia fazer o seguinte, já fazendo aquela conta do jeito que a banca fez, né? Fazendo do jeito que a banca fez. 900 sobre 50. Fazendo do jeito que a banca fez, 50 mil. 900 sobre 50 mil. A gente já fez questão assim antes. 1,8%.
Isso é o melhor caso. Por que motivo? Que se o fator de potência ficar menor, então a potência deixa de ser 50.000 watts e passa a diminuir. E essa perda começa a aumentar de forma percentual. A gente pode dizer que isso é desprezível? Aí fica aquela análise. 1,8% é desprezível? Olha, se fosse um motor de indução, a gente desprezaria porque as perdas são muito maiores, que é um equipamento rotativo. Mas no transformador, que é um equipamento feito para ter potência alta, e se você imaginar, por exemplo, que o fator de potência cai a 0,8, aí ficaria 900 sobre 40.000. 900 sobre 40.000. 1, 2, 3. E deu 2,25%. Eu não sei se no transformador a gente pode dizer que isso é desprezível. Então, professor, eu não sei se é desprezível ou não, achei o valor baixo. O que é que você faz? Você marca mais ou menos. Sendo que está com cara de que provavelmente é menos, né? Porque não está desprezível. A gente consegue calcular. 2% não parece ser algo desprezível assim, não. Para um transformador. Mas vamos seguir. Para procurar algo mais errado, algo mais chocante. As perdas no cobre são 230 watts. Perdas no cobre. 230 watts foi ensaio aberto. Isso aqui são as perdas ferro. E aqui em curto-circuito, sim, essas são as perdas no cobre. Então, 230 certamente não é a perda no cobre. Da mesma forma que as perdas do núcleo, que são as perdas ferro, essa sim vale 230. O rendimento em plena carga com o fator de potência unitário é aproximadamente 98%. Eu fiz a conta antes, lembra? 1,8% era exatamente o que ele perdia. 100% menos 0,8 dá quanto? 98,2. Que talvez ele queira aproximar por 98. Estaria ok. Tá tudo certo? Essa aqui parece ser a resposta correta. Inclusive porque as duas não batem, né? Se você sabe que é aproximadamente 2% as perdas, e ao mesmo tempo você sabe que é 98%, então a banca quis dizer que esse 2% não é desprezível. Então a palavra desprezível não cabe, quando tem um número aqui que é tão correto.